direção da casa, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesta manhã, nesse dia tão especial, né? E que Jesus possa nos envolver com energias salutares para que nós possamos compreender os ensinamentos desta manhã. Bom dia a todos. Acho que ele já foi, mas acho que nós trocamos, enquanto estávamos dormindo, figurinha, eu e o nosso irmão que estava aqui, porque ele já começou a adiantar um pouquinho do assunto que nós vamos tratar hoje. A homenagem ao Dia dos Pais. Quem aqui ainda não é pai? Não é pai? É irmão? É tio? É primo? Então a homenagem vai para você também. Para todos os pais, né? Às vezes até um pai e mãe, né? Aí. Então a homenagem é para essa representação linda que nós temos na nossa vida. E eu vou começar com um poema. Vou pedir a permissão para vocês para eu ler, porque eu ainda não sei declamar um poema. Acho que vai precisar aí de algumas encarnações para eu conseguir fazer isso. E eu vou começar com esse poema, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje. Esse poema é de Braulio Bessa, não é meu, né? E eu acho que faz sentido. Talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar, talvez na primeira vez que ouvi você falar, que eu segurei a sua mão, que eu recebi atenção. Pequeno, recém-nascido. Eu não tive consciência, e essa minha inocência lhe fez um desconhecido. O tempo, meu povo, o tempo não muda os olhos, mas mudou o meu olhar. Passei a lhe conhecer, passei a lhe admirar, e muito observador, observei que o amor é algo que se constrói. Ali tinha percebido que aquele desconhecido já era meu grande herói. Com o tempo acelerando, eu cresci mais um pouquinho. Aí é quando a gente acredita que já conhece o caminho. E você, pai, insistia contra a minha rebeldia, me mostrando a direção, e o olhar do adolescente passa a lhe ver diferente, o herói vira um vilão. E você, mais uma vez tão paciente, espera o tempo passar, com a virtude dos justos e o dom de perdoar. Me vê amadurecer e perceber que você é cuidado, é abrigo, é conselho, é proteção. E de repente, o vilão vira o melhor amigo. E o tempo acelera. Não volta, só vai para frente. Resta guardar o passado e aproveitar o presente. Do seu lado, o futuro nem parece inseguro. E o hoje é intensidade. O tempo não vai parar. E um dia, sem avisar, o amigo vira saudade. E é aí que carne e osso se transforma em sentimento. E desta vez o tempo para. E é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido. Um sentimento tão terno, um amor que é de verdade, faz o que era saudade se transformar em eterno. Eu escolhi esse poema porque eu acho que tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, né? Porque a figura do pai representa muito todos esses estágios, né? Da infância, da adolescência, da maturidade na nossa vida. Mas antes da gente falar da homenagem aos pais, eu fiquei curiosa e quis saber quando que surgiu a primeira homenagem ao Dia dos Pais. E aí, para minha surpresa, eu descobri que a primeira homenagem ao Dia dos Pais data de mais ou menos 4.000 anos atrás. Quando o jovem Eumesu, filho do rei Nabucodonosor, da Babilônia, esculpiu numa argila uma homenagem, um cartão em homenagem ao pai, desejando saúde e vida longa ao pai. Então quer dizer que a gente já valoriza, embora muito menos do que a presença da mãe, mas a gente já valoriza há muitos séculos a presença do pai. Nos dias atuais, nós temos, datado de 1910, nos Estados Unidos, onde Sonores Mardu, filha de um ex-combatente da guerra, quis homenagear o seu pai. E aí então ela movimentou o vilarejo onde morava, e esse movimento tomou uma proporção tão grande que foi
todos os anos, em 16 de junho, que era a data que o pai dela fazia aniversário, todos os anos aquele vilarejo comemorava o Dia dos Pais. E aí foi crescendo essa comemoração. Em 1972, o presidente dos Estados Unidos fixou o 3º domingo de junho para comemorar a data do Dia dos Pais. Já no Brasil, em 1953, foi diferente. Não foi ali uma pequena homenagem ao pai, mas foi um publicitário, diretor à época do jornal o Globo, o Silvio Bering, que pensou, para movimentar a economia do país, pensou em comemorar o Dia dos Pais. E aí ele escolheu o dia 16 de agosto, que era o dia de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus. Como a maioria dos habitantes aqui do Brasil eram católicos, então ele tentou unir o útil ao agradável, e aí ele lançou uma campanha de comemoração ao Dia dos Pais. Mas, independente das intenções comerciais dessa data, ela é muito importante, porque é um momento, é um dia em que a gente para pensar naquele ser que quase não aparece. É aquele ser que se apaga para o filho brilhar, que vem depois da mãe, depois do filho, depois da família, que muitas vezes parece ausente, mas na verdade está o tempo todo presente. Por detrás das cortinas, só amparando, só apoiando, só, e tudo isso direcionando a família, sustentando a família. Então, é por isso, que quando lá na Gênesis, no capítulo 1, vem falar assim, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós ainda não conseguindo compreender exatamente a grandiosidade de Deus, nós o trazemos a nossa imagem e semelhança, não o contrário. E aí quando a gente pensa em Deus, a gente pensa num pai, naquele pai que protege, que direciona, que guia, que sustenta. Não é assim que a gente pensa? Quando a gente pensa em Deus, a gente traz a nossa imagem e semelhança. E é exatamente essa representação que o Pai tem nas nossas vidas. Dependendo das experiências de cada um, é aquele pai bondoso, amoroso, ou aquele pai tirano, que pune, que castiga, que ensina. Não é assim? Cada um com as suas experiências em relação ao Pai divino e ao Pai carnal. Mas Jesus, sabendo, das nossas dificuldades em compreender esse Pai divino, ele em suas várias parábolas, ele vem nos falar de Deus como um Pai. Mas não um Pai que pune, que machuca, que tiraniza, mas um Pai que ama, que perdoa, que consola, que sustenta. Em suas várias parábolas, ele nos dá essa representatividade de Deus. E nosso relacionamento com o nosso Pai carnal é muito parecido com o nosso relacionamento com o Pai divino. Por quê? Como nos diz o poema, e por isso eu trouxe esse poema, só um minutinho, gente, deixa eu só molhar a garganta, senão não vou conseguir falar. Esse relacionamento, que nos fala no poema, a gente, muitas vezes, lá na nossa infância, enxergamos o nosso pai como o nosso herói, o nosso protetor, o nosso guia. E aí, quando a gente entra na adolescência, que os nossos pais começam já a falar alguns nãos para nós, aí a gente já vê ele como um bravo, um tirano, um que proíbe tudo, não deixa fazer nada. E aí nos emburramos, nos revoltamos, vivemos a nossa adolescência todo emburradinhos com os nossos pais. E não é diferente com Deus. Quando Deus não nos dá aquilo que nós queremos, nós vivemos emburradinhos, tristinhos, revoltadinhos, com
as experiências necessárias para evoluirmos, para progredirmos. Então esse poema, ele vem falando exatamente isso, dessa nossa experiência, tanto humana quanto divina. Quando muitas vezes recebemos nãos da vida e aí nos deprimimos, choramos, nos encolhemos, nos revoltamos, né? E aí a gente vai entendendo que o pai, ele tem essa duplicidade de representação. É aquele pai que, ao mesmo tempo que é a sua sustentação, é aquele pai que te dá uns chacoalhões de vez em quando. Outro dia eu vi um meme na internet, falava assim, quem descobriu o melhor xarope para tosse foi a mãe. Porque quando ela dizia assim para o filho, quando o seu pai chegar, você vai ver o que é bom para tosse, os filhos recuavam, os pais de antigamente, né, gente? Hoje os pais são mais amorosos, mais presentes, né? Mas na época, os mais velhos aqui, acho que lembra dessa representatividade que os pais tinham na nossa vida. Era aquele homem sério, bravo, que me corrigia. Hoje, graças a Deus, os pais, eles têm desenvolvido uma paciência, uma compreensão do que é o papel do pai. Mas antigamente o pai via como a sua função na família, como aquele que precisava sustentar o lar, né? E que precisava ensinar o filho a viver para a vida. Ele teria que ser um homem que teria que aprender a trabalhar, teria que aprender a se virar na vida. A menina tinha que aprender a, né, ser dona do lar. Era aquele pai mais rígido, né? E aí era bem essa representatividade que a gente tinha dos nossos pais antigamente. Aquele pai que nos dava bronca, que nos corrigia. Hoje, graças a Deus, já não é mais assim, desta forma, né? E aí, o papel do pai é meio que complicado. Por quê? Ele precisa ter essa representatividade, né? De um homem sério, de um homem forte. Mas ele é humano. Ele também tem medos de errar, de não ser um bom pai. Ele também tem lá suas dificuldades, porque ele está aprendendo a ser pai. E nós, enquanto filhos, muitas vezes julgamos, né? Condenamos, meu pai não foi tão presente na minha vida. O meu pai não me deu amor, não me deu carinho. E engraçado que quando eu parei para estudar esse tema, gente, é incrível, mas assim, o que eu vi de depoimentos como esse, de tipo, meu pai não foi tão presente na minha vida. Não, minha mãe foi muito mais presente, me deu mais amor, carinho, mas o papel do pai é justamente igual ao papel de Deus. Não é aquele que vai acalentar você, é aquele que vai te direcionar, vai te guiar, vai te ensinar, né? E aí, a gente, enquanto filho, a gente vai tendo essa visão dupla desse papel divino que está na nossa vida. Mas o tempo, ele acelera, né? Ele é rápido, ele é ligeiro. E aí a gente vai passando, e aí chega aquela fase da maturidade em que a gente fala assim, a maioria de nós falamos, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tão diferente, não é assim? É o nosso relacionamento com Deus. Deus nos dá todas as oportunidades na vida para fazermos o certo. Mas a gente age como adolescente, faz tudo destrambelhado. E aí quando a gente está lá com 50, 60 anos, a gente fala, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tão diferente. Com os nossos pais a mesma coisa. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria aproveitado mais o meu pai, teria dito mais um eu te amo, teria estado mais na companhia dele. Porque a gente vai reconhecendo que apesar dos nãos que ele foi nos dando na vida, foram justamente esses nãos que foi nos guiando, nos direcionando para ser o ser que nós somos atualmente. E aí, eu falo agora de uma coisa delicada, que é a ausência dos pais. Nem todos nós tivemos nossos pais presentes, né? Mas é importante a gente lembrar que esse ser, talvez a missão dele era somente nos dar a oportunidade de vir ao mundo. Que esse ser,
ele foi justamente aquele que permitiu que nós estivéssemos aqui. E adianta a gente ficar emburradinho, chorando, porque meu pai não foi presente na minha vida? Não. Nossa encarnação está passando, o tempo corre, não volta, ele acelera o tempo todo. Então vamos aproveitar a oportunidade que esse pai nos deu para ser a diferença no mundo e talvez cumprir com os nossos filhos um papel melhor. Vamos aproveitar. E aí eu trouxe a questão 1582 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, pode-se considerar como missão a paternidade? E é engraçado que eu trouxe essa mesma questão, eu vim aqui alguns meses atrás e falei da responsabilidade dos pais nas emoções dos filhos. E eu trouxe justamente essa questão. E aí os espíritos respondem que é sem contestação uma verdadeira missão, é grandíssimo dever, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, se o nosso pai não foi tão presente na nossa vida, talvez aquele filho que foi abandonado pelo pai, que não foi criado com o pai, perceba que se nós não perdoarmos hoje, nós vamos vir muitas e muitas encarnações até haver o perdão. Então, como Jesus nos falou, reconcilia-te com ele enquanto está a caminho, né? Enquanto você está andando com ele, vai lá, perdoa, ame. Que é uma libertação. Porque o que os espíritos falam? Se este vier a sucumbir, se o filho vier a sucumbir por causa dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura. Mas se eu perdoar hoje, vai haver sofrimento no futuro? Não, porque eu perdoei. Agora, se eu fico rancorosa, alimentando sentimentos que não são bons, aí é mais difícil, né? Rossandro Klinge, ele é psicólogo, professor e palestrante, e ele fala do papel dos pais na vida dos filhos. Ele fala que a maioria de nós achamos que a família é igual comercial de margarina, né? Todo mundo sentado à mesa, fartura, todo mundo feliz, mas a realidade é outra. No nosso dia a dia, a gente vai ter diferenças com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos. Nós vamos ter dificuldades. E aí, às vezes, a gente cobra tanto dos nossos pais, achando que eles têm que ser perfeitos, mas nós não somos perfeitos, né? E nós, naquela fase de adolescência, achando que o nosso pai tem que ser a perfeição em pessoa. E aí a gente cobra dele sem ele ter para nos dar. Porque Rossandro Klinge, nessa palestra, ele fala assim, ele até usa um trecho de uma música do Djavan, que ele fala, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe lá o que é passar dificuldade, fome? Porque os nossos pais de antigamente, gente, eles passaram por tanta aprovação. Era uma escassez, hoje a gente tem tudo muito mais fácil. Mas era uma escassez de tudo. Dificuldades, provações. A maioria deles, os nossos pais mais antigos, eles iam 8, 9 anos para a roça para sobreviver. Eles não tiveram amor. Então, eles não tiveram para nos dar, talvez, aquilo que nós precisávamos. Então, Rossandro, ele fala assim, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? De repente, ele nos deu a presença dele. Ele nos deu o alimento. Ele esteve conosco, caminhando dia a dia. Talvez ele não tivesse sido o pai perfeito, mas ele estava lá. Se for pôr na balança, o pai que nos acompanhou na nossa trajetória, mesmo não sendo perfeito, mesmo às vezes sendo rude, mesmo às vezes nos espancando, porque nós temos relato, muitos pais antigos faziam isso, porque eles, na cabeça deles, eles achavam que educar era isso, era bater, era espancar. E aí, hoje, graças a Deus, nós temos uma visão diferente do que é ser pai. Mas no passado não era assim. Mas pelo menos ele nos deu aquilo que ele podia, que era o arroz e o feijão. Talvez. Ou ele nos deu tudo, ele tinha tudo para nos dar, mas nos deu o amor, a presença, porque ele não tinha para nos dar. Então, essas relações que nós vamos vivenciando com os nossos pais,
Que muitos falam assim, o meu pai é minha fortaleza. É aquela visão do Deus bondoso, amoroso, benigno. Outros dizem assim, o meu pai foi um tirano. É aquela visão do Deus que pune, que castiga. De acordo com as nossas experiências. E é nesses momentos de reflexão que nós entendemos nosso pai, nosso companheiro. Ele talvez não tenha sido perfeição, mas foi aquele que segurou a nossa mão quando nós precisamos. Até os dias atuais, talvez, muitos de nós. Outros já perderam seus pais, já partiram para o plano espiritual e reconhecem, depois que partiram, o quanto ele foi importante na sua trajetória, na sua sustentação de vida. E aí, para aqueles que tiveram os pais ausentes, né? A doutrina espírita ela vem dizendo assim, que o laço de família não começa ali na concepção. Existem laços espirituais, laços anteriores, dos quais talvez, se eu fui abandonado pelo meu pai, eu já tive lá uma experiência no passado em que ele não conseguiu me perdoar ainda. Talvez eu cometi algum equívoco lá no passado. É fato que todos os casos são assim? Claro que não, né? Mas pode ter sido? Claro que sim. Então, qual é o nosso papel hoje com aquele pai que foi ausente? Pedir perdão. Seja lá o que foi que eu cometi, que esse pai me perdoe. Para que numa próxima existência, nós possamos vir, pelo menos, como amigos. Não é à toa, né, que um dos mandamentos divinos é honrar pai e mãe. Porque Deus sabia que ora nós viríamos como pais, ora como filhos. E aí nós iríamos ter que aprender a lidar com essas diferenças que nós temos uns com os outros. E eu achei interessante porque no dicionário honrar significa respeitar, dar crédito às dores dos nossos pais, às dificuldades dos nossos pais, respeitar o ser que eles são. É isso que nós precisamos compreender. E aí a gente vai percebendo que às vezes o homem, né, o papel do homem é tão difícil, né, ele é educado de uma forma tão ríspida, tão rígida, tão tirana, e aí ele se torna pai. Um pai que às vezes tem uma vida desregrada, um homem que tem uma vida desregrada, que não está nem aí com nada, e aí quando ele descobre que o filho está vindo, ele se transforma radicalmente. A gente já ouviu casos como esse. Ou aqueles que vai se transformando no decorrer da experiência de pai com o filho. Ou aqueles que se transformam com os netos. Ele não pode voltar atrás e fazer diferente com o filho, mas tenta ser o melhor para os netos. E a gente vai vendo essas dificuldades e essas movimentações de tentar ser o melhor para aquele ser que Deus coloca nos braços dele. O homem ele vai aos poucos se moldando para ser o melhor para nós. E aí, para aqueles que tiveram o pai ausente, nós nunca ficamos desamparados. Deus sempre coloca bons anjos na nossa vida. Como eu falei, às vezes coloca o pai vizinho, o pai tio, o pai irmão. Eu confesso para vocês que quando veio esse tema para mim, eu tremi. Eu tremi porque eu falei, não estou pronta para falar desse tema. Mas eu sou daquela opinião que fala assim, se pediram para eu falar é porque eu tenho que aprender com isso. Eu tive meu pai ausente. Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 2 anos apenas. E aí minha mãe precisou ir trabalhar para sustentar os filhos, porque meu pai separou e nem olhou para trás. E Deus colocou um ser na minha vida. Eu com 2 anos, meu irmão mais velho com apenas 7 anos. 7 para 8 anos. E foi ele, meu pai, naquele momento. Lembro de situações em que eu, com medo, porque era criança, 2 aninhos, e ele me abraçava, e ele falava assim para mim, calma, irmã, o Co está aqui. O nome dele era Marcos, e eu o chamava de Co. E ele me abraçava e falava, calma, irmã, o Co está aqui, o Co protege você. Então a gente não fica desamparado. A gente sempre tem um anjo, esse é meu irmão, que já desencarnou,
Mas a gente sempre tem um ser que Deus vai colocar na nossa vida para nos proteger, para nos direcionar, para falar, eu estou contigo. Deus sempre está conosco. Deus sempre se utiliza do homem para ajudar o homem. Às vezes a gente não consegue enxergá-lo, né, materialmente, tocando, mas a gente enxerga Deus nesses detalhes. Então, para nós que tivemos os nossos pais ausentes, que nós possamos enxergar nos pais que a vida vai nos dando. E às vezes Deus é tão bom que nos dá vários pais ao mesmo tempo, né? Nos dá o tio, o vizinho, o primo, o irmão para cuidar da gente. E eu não poderia deixar de falar de Divaldo Pereira Franco, né, gente? Divaldo, que desencarnou em 2025. Eu acho que eu mudei aqui a posição do microfone. Ele foi professor, escritor, orador e filântropo. Ele construiu a Mansão do Caminho e ele adotou mais de 600 crianças. Adotou no seu próprio nome. Educou essas crianças, criou essas crianças, profissionalizou, transformou em médicos, enfermeiros, psicólogos, padeiros, enfim, contador, todas as profissões que nós possamos imaginar, ele foi formando aquelas crianças que os pais não conseguiram sustentar, manter, estar do lado. E aí ele nos dá um grande exemplo de qual é o nosso papel perante a sociedade. Porque o papel do pai não é só com o seu filho. Jesus nos ensinou que o nosso papel não é só com a nossa família carnal, é com a humanidade. E ele vai nos ensinando exatamente como nós devemos agir. Qual é o nosso papel enquanto pais perante a sociedade? Não é só o meu filho que eu tenho que ter olhar de pai, mas para aquele vizinho, às vezes a mãe, o pai vai trabalhar e ele fica na rua. Eu não posso dar uma olhada para ver o que está acontecendo, se ele não está se envolvendo com quem não deve. Eu não posso dar lá uma palavra de incentivo para aquele jovem que eu vejo lá no trem indo estudar. Eu não posso me colocar no papel de pai com aquelas pessoas que precisam do nosso olhar de pai? Posso. Então, nosso papel perante a sociedade. Mas para isso é preciso nós nos evangelizarmos. É preciso nós, enquanto pai, porque o pai ele tem muito essa coisa de a mãe que educa, a mãe que ensina aí as coisas de Deus, né? O meu papel é sustentar, é isso. E aí, a doutrina espírita ela vem nos dizer que não, o nosso papel, seja de homem, de pai, de irmão, de amigo, é aprendermos a conviver em sociedade com os ensinamentos de Deus, para que nós possamos ser um instrumento de Deus, sustentando a humanidade. Eu acho que eu não sei o que eu estou fazendo aqui com esse microfone, gente. Estou tentando. Então, que nós possamos, enquanto pais, despertar as nossas consciências de que não é só obrigação da mãe evangelizar os filhos, mas nossa também enquanto pais. E aí eu trouxe um trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade, que fala assim: a paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através dela a regeneração e o progresso se efetuam com clareza. Olha a nossa responsabilidade enquanto pais, pai e mãe. A humanidade, o progresso da humanidade depende de nós, da nossa conduta, do que nós somos enquanto seres humanos. Porque somos nós que vamos ensinar para as crianças do futuro a serem mais humanos, mais cristãos. E aí, estudando, né, para esse tema, eu trouxe também um outro trecho do livro Seara da Fé, que fala assim: reconhecemos, é uma homenagem aos pais, esse texto, só que eu trouxe só um trechinho. Reconhecemos que o Dia das Mães é o dia do amor, mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Olha a representatividade que o pai tem no mundo. Então, que nós possamos
enquanto pais, sermos como aquele pai da parábola do filho pródigo? Sabe? Conhecem a história? Resumidamente, o pai tinha 2 filhos. O mais novo chega no pai e fala assim, ó, dá minha parte que me cabe na herança. E aí o pai dá. E aí ele vai pro mundo, ele gasta tudo. Aí, depois que ele gasta tudo, ele passa fome, adoece, volta para os braços do pai, pede perdão, e aí o pai acolhe. Nesse momento, o filho mais velho se revolta. E nós temos essas 2 representatividades, a humanidade. É aquele jovem que gasta tudo, que não está nem aí para nada, nós pegamos o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa vida e vamos vivendo desregradamente e esquecemos de que é uma herança divina que Deus nos dá em benefício não somente de nós, mas de todos. O que eu enxergo, o que eu falo, o que eu ando, meu corpo, não é para benefício somente meu, mas é para benefício de todos os que me cercam. O que eu posso fazer, o que eu posso falar, como eu posso agir em prol daquele núcleo que eu vivo. É para isso que Deus nos deu a oportunidade da reencarnação. Mas esse filho gastou tudo, adoeceu, e o que a gente faz quando a gente gasta tudo? Quando está doente, quando está com problema, Deus me socorre, não é assim? Pois é. Aí, quando o pai perdoa o filho mais novo, vem o filho mais velho e se revolta. Porque, como assim você perdoou? Ele foi um delinquente, ele gastou tudo, eu estou aqui do teu lado e você nunca me dá nada. E eu estou aqui do teu lado, e nós somos assim também. Eu amo o outro desde que ele faça o que eu acho que ele tem que fazer. Desde que ele pense como eu quero que ele pense. Porque senão eu vou viver de forma egoísta. Isso tudo é meu. Eu não quero saber o que você precisa. Mas o pai também perdoa o filho mais velho, se colocando no papel de pai, orientando, unindo, perdoando, direcionando. Então que nós possamos nos colocar na sociedade como esse pai. Vamos perdoar aquele nosso vizinho, aquele nosso irmão, aquele nosso tio, aquele nosso patrão. Vamos perdoar. Estamos caminhando juntos, aprendendo juntos. Ninguém é perfeito nesse mundo. Então, que o nosso papel perante a sociedade seja a do pai que ama, perdoa e direciona sempre. E aí, a gente precisa, já caminhando para o final do nosso bate-papo, né, compreender que os nossos pais, aqueles que tiveram na nossa vida, foram exatamente aquilo que nós precisávamos para o nosso aprendizado. Vamos valorizar os nossos pais. Se hoje você ainda tem o seu pai andando contigo na sua trajetória, não esqueça de olhar nos olhos dele e falar assim, pai, obrigada por tudo. Porque ele, do jeitinho dele, ele tentou ser o melhor para nós. Dentro das crenças dele, das dificuldades que ele tinha. E para aqueles que não teve o pai presente, lembremos que Deus nunca nos deixa só. Sempre vai ter um pai que vai nos guiar e nos direcionar na vida. Como o tempo não vai parar, aproveite hoje. Aproveite essa data comercial e fale para o seu pai o quanto você o ama. E eu vou finalizar com outro poema, porque, como eu falei, eu tenho que ler, né? Um dia eu aprendo a declamar. E ele fala assim, também o poema é de Braulio, e ele fala assim, pai, um amigo, um professor, um porto seguro, sempre forte, honesto e paciente, ao meu lado, no passado e no presente, me deixando preparado para o futuro. Me ensinou que o mundo era duro e que o meu não seria diferente. Porém, quando um pai do céu protege a gente e na terra outro pai vive ao seu lado, qualquer mal que se enfrente é facilmente derrotado pela força do amor que a gente sente. Serei grato pelas broncas doloridas, pelas vezes que bem firme disse não. Serei grato pela sua proteção nas batalhas que travei durante a vida, me ajudando a curar cada ferida, se esforçando para me dar educação. E se hoje eu sou um bom cidadão, é porque aprendi muito com você. São lições que jamais vou esquecer, pois guardei dentro do meu coração. Há todo tipo de pai. Tem pai que é mãe. Tem pai que é tio.
tem pai que é avô. Pai amigo, tem pai até que é pai. Pois os laços de sangue não valem mais do que os laços... Opa. Pois os laços de sangue não valem mais do que o nó feito nos laços de amor. Se faz frio, és abrigo com o calor. Se faz sol, é sombra e é bom demais. Se faz guerra, é um pedaço de paz. Minha fonte de conforto e segurança, nos seus braços, serei sempre uma criança, e no meu peito eu não lhe esquecerei jamais. A todos os tipos de pai. Feliz Dia dos Pais.